Olá, bem-vindo ao podcast Psicologia Destaque. Sou o Ayrton e vou falar sobre o assunto. Uma circunstância pontual é ou não saudável? Chamo agora sua atenção para olhar para o fenômeno circunstância, quando não se quer viver mais do modo atual, pois percebeu-se que não é saudável. Exemplo, relacionamento abusivo, viver numa família que impera conflitos familiares com agressão verbal e física, viver em ambiente onde existe o desrespeito e a ausência de colaboração e cooperação dos indivíduos. A isto chamo de circunstância pontual não saudável. Durante o podcast, vou fazer algumas observações. O indivíduo não é acostumado a refletir. Esta situação deixa o sujeito na alienação, ou seja, não pensa, não reflete devido à angústia que a situação origina, pois percebe a circunstância como algo ruim que vai contra todos os seus interesses. Mas a partir do momento que diz a si mesmo que não querer mais viver desta maneira, pois não é saudável, isto significa que avaliou e refletiu sobre sua condição e está movendo-se enquanto sujeito para sair do contexto que percebe que lhe causa desprazer. Embora exista determinados indivíduos que encontram prazer no desprazer que traz as aflições, angústias, passando a vivenciar o sadomasoquismo e inconscientemente não desejam sair de uma situação desconfortável pontual ou sadomasoquista, mas sim infringir dor ao outro somente. O indivíduo que se percebe sendo castigado pelas eventualidades que podem ser o desemprego, a crise financeira, brigas conjugais e que o impedem a todo custo de sair da condição que se encontra e vivencia as aflições impostas por outros sujeitos no mesmo ambiente, seja ele familiar, organizacional e o que você pensar agora, e ele não toma nenhuma atitude, pode estar sinalizando um estado de desânimo, perdas de energia libidinal para prosseguir nos seus interesses. A circunstância é um fator externo que afeta uma pessoa em particular. É uma situação pontual com algumas qualidades e características específicas. Elas podem ser permanentes ou pontuais. Por exemplo, uma pessoa ficar doente de pneumonia, pois tem catarro no peito, é algo circunstancial e pontual. Em compensação, uma pessoa ter grande responsabilidade é algo permanente até que surja uma nova mudança em sua vida. Vale destacar que na maioria das ocasiões, uma vez que a vida é uma mudança e a existência tem duração temporária, o certo é que a maioria das circunstâncias vitais podem ser mudadas. A outra observação é procurar adaptar-se. Portanto, devemos nos adaptar sempre às novas situações que surgem ao longo da vida nos causam desprazer. Para conhecer e compreender uma pessoa em sua atitude, é importante também conhecer as circunstâncias que lhe afetam de forma direta e que exercem clara influência, seja ela positiva ou negativa. Uma circunstância também pode ser classificada em várias categorias. Por exemplo, existem as categorias de tempo que remetem ao contexto temporal em que algo ocorreu ou em que a pessoa, no caso, nasceu. Da mesma forma, uma circunstância de lugar mostra o contexto geográfico em que se situa uma pessoa ou fato. Exemplo, o sujeito morava na Bahia e mudou-se para a Espanha. Ou ainda, as pessoas da cidade de Brumadinho perderam suas residências devido à catástrofe da barragem de minério naquele espaço geográfico. As circunstâncias também podem ser de modo. Neste caso, contribuem com algum detalhe concreto. Por exemplo, quando chove ou neva, é uma circunstância de modo. As circunstâncias também podem ser classificadas como favoráveis. Nesse caso, são agradáveis e refletem o fator sorte como positivo. Entretanto, existem também as circunstâncias negativas e desagradáveis. Por exemplo, quando há uma tragédia em um acidente de trânsito, reprova no vestibular, aumento da tarifa de ônibus ou aumento do combustível, não conseguir pagar o aluguel,
entrar no limite do cheque especial e estourar o cartão de crédito, queda da internet temporária, gasto excessivo de dados móveis no celular e outros. E além de tudo, as circunstâncias que ocorrem apesar do ser humano não compreender 100%, como exemplo, qualquer pessoa sente impotência diante de circunstâncias trágicas, uma catástrofe natural, uma perda de emprego, perda de bens materiais, tomar conhecimento sobre uma doença terminal e outra qualquer. Observe a sua circunstância. Observe em qual circunstância você se encontra inserido e se não quer mais viver do modo que está, e se conseguiu perceber que não é saudável, mas entretanto lhe traz aborrecimentos, inquietações, ansiedades, desprazeres, avalie o que poderá ser feito para que consiga sair da compulsão à repetição e seguir em frente. Compreenda o que é preciso para renunciar e ou abandonar. Exemplo, sair do desemprego e procurar por um emprego ou um trabalho, pois ambos são questões totalmente diferentes. Romper com um relacionamento abusivo, sair do convívio entre familiares que estão em conflito familiar e buscar a própria moradia, sair da zona de conforto e fazer uma viagem, buscar orientação profissional, dentre outros. O ser humano não pode ser entendido sem suas circunstâncias, pois através delas o sujeito as representa. As circunstâncias são poderosas, muitas vezes elas nos absorvem de tal forma que é difícil ver uma saída para o problema que aparece. Esquecemos que, além do que está ao nosso redor, temos o poder de mudar a nossa mente, o nosso pensamento. O que pensamos e acreditamos sobre a nossa vida determina e muito a forma como nos comportamos e sentimos. Por exemplo, se você pensar que será capaz de superar uma dificuldade, será mais provável que a supere. Somos, pelo menos em parte, o resultado de nossas decisões e das ações que acompanham essas decisões. Invista na sua autoestima. Uma boa autoestima é o ponto de partida para transformar nossos pensamentos. E não devemos esperar que os outros nos deem o amor que não nos damos. Caso contrário, como vamos recuperar ou manter nosso poder interno? Não é possível transformar a nossa mente se não acreditamos em nós mesmos. Se há uma tarefa que as pessoas inteligentes fazem bem, é a de definir desafios realistas, que exigem um gasto de energia, mas que não as esgotem. Ao mesmo tempo, dividem o caminho até o objetivo que foi estabelecido em pequenas metas. Os pontos de paradas, eles reforçam e reavaliam os aspectos mais importantes da próxima etapa, caso tenham que fazer algum ajuste. Ter uma boa autoestima e um autoconceito fortalecido nos ajuda a aumentar a margem de controle sobre o que nos acontece. A observação é encarar o medo do desconhecido. Compreendo que as pessoas têm dificuldades para abandonar seus sofrimentos circunstanciais. Por medo do desconhecido, elas preferem permanecer sofrendo na circunstância que lhes é familiar, a soltar-se dela, e aí continuam a dizer: dói demais. Espero ter contribuído para o seu conhecimento com esse podcast. Obrigado e até mais.